Projeto Aula em Casa de Geografia, capítulo 6, módulo 3, parte 2. Página 364. Primeiro tema. Como ocorre o El Niño? Vamos ler o texto para ver palavras desconhecidas, para entender melhor o assunto. Vimos que o clima influencia a composição das diferentes paisagens. O El Niño é um dos fenômenos climáticos mais importantes do mundo e está relacionado à dinâmica dos ventos e ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, no primeiro trecho do parágrafo, a informação é que o clima influencia na composição das diferentes paisagens. Nós vimos em páginas anteriores como o clima influencia na paisagem. Quanto mais frio, menos vegetação. Então, você vai ter um tipo de paisagem. Quanto mais quente, você vai ver o aumento da quantidade de vegetação, que vai ter um outro tipo de paisagem. Prosseguindo. O El Niño então aqui ele dá o conceito do El Niño. O que é El Niño? É um fenômeno climático. Ele é um fenômeno climático e um dos mais importantes do mundo. Então, o El Niño está relacionado primeiro com a dinâmica dos ventos. A dinâmica dos ventos é como para que lado o vento vai correr. Se vai ser para leste, se vai ser para o leste. Então, nós vamos ver lá na frente melhor essa questão. 2. O El Niño também está relacionado ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, nós temos aqui o lugar aonde o El Niño vai se originar, no Oceano Pacífico. Prosseguindo, esse fenômeno, que é o El Niño, no entanto, não ocorre todos os anos, graças a Deus, né? Então, ele não vai acontecer todos os anos. Para que isso ocorra, é necessário que as águas do Oceano Pacífico fiquem ao menos 0,5 graus Celsius, deixa eu marcar aqui, 0,5 graus Celsius, acima da temperatura média normal. Então, tem que ficar acima do normal, 0,5 graus. Então, quando ocorrer isso, a temperatura ficar um pouco acima do normal, vai acontecer esse fenômeno climático. Prosseguindo, o El Niño altera a circulação dos ventos, e é isso que ele vai provocar, a alteração dos ventos, eu não estou conseguindo marcar, e das massas de ar. Então, ele vai provocar, né, a circulação dos ventos e da massa de ar. Com isso, aumenta a quantidade de chuva em determinadas regiões e provoca seca em outras. Então, ele vai influenciar de duas formas. Tanto ele vai aumentar a quantidade de chuva, quanto ele vai provocar secas em outros lugares, em outras regiões. Veja no esquema a seguir como esse fenômeno acontece. Então, aqui eu tenho dois esquemas. O esquema número 1, ele vai abordar o ano sem o El Niño. Como é o ano sem o El Niño? Então, aqui tem um mapinha. Vamos identificar aqui esse mapa. Aqui eu tenho a América Central. Aqui eu tenho a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Também aparece nesse mapa a Austrália, que pertence ao continente da Oceania.
Aqui eu tenho na legenda, eu tenho duas setas. A seta vermelha simboliza as correntes marítima quente. E a seta azul simboliza a corrente marítima fria. Vamos ler a legenda aqui. Nos anos em que o El Niño não atua, então vamos frisar aqui. Quando ele não atua, como é que é? As águas superficiais da região equatorial. Vamos identificar no mapa que região é essa, que região equatorial é essa. Bem, aqui tem o oceano, tem a linha do Equador. Lembram da linha do Equador, traçada bem no meio da superfície terrestre? Ela vai passar mais ou menos por aqui, corta um pouquinho a América do Sul, inclusive passa aqui pelo Brasil. Então, a região equatoriana é exatamente essa região aqui, nas proximidades da linha do Equador. Então, é essa região equatoriana. Vamos retomar o texto. Então, retomando, vamos começar de novo. Nos anos em que o El Niño não atua, as águas superficiais da região equatoriana, que nós já identificamos no mapa, do Oceano Pacífico, então, está aqui o Oceano Pacífico, é esse que está aqui entre a América do Sul e a Austrália, tá? São levadas para as proximidades da Austrália por ventos alísios. Então, o normal é que essas correntes marítimas elas saiam daqui próximo à América do Sul, indo em direção à Austrália, como está demonstrando aqui por essa seta vermelha. Então, essa seta vermelha está indicando que as correntes estão correndo nesse sentido, que elas são levadas pelos ventos alísios. Então, o normal é isso, é acontecer dessa forma. Vamos voltar para o texto. Que se deslocam de leste para oeste. Vamos identificar no mapa quem é o leste, quem é o oeste. O leste é esse lado aqui que está a América do Sul, que está o Brasil. O oeste é o oposto, é esse lado aqui que está a Austrália. Pareceu um quadrado, mas é um O. Então, o normal é que as correntes marítimas quentes saiam do leste e vá para o oeste, como está dizendo o texto. Prosseguindo, ocasionando chuva nessa região. Desse modo, as águas mais frias e profundas vêm à superfície, fenômeno chamado de ressurgência, e banham a costa oeste da América do Sul. Certo? Então, aqui embaixo tem uma demonstração melhor de como essas correntes marítimas elas circulam, né? Vejam que tanto a corrente fria quanto a corrente quente, ela vai fazer esse caminho, esse percurso. Ela vai percorrer pela América do Sul e quando ela chega próxima à linha do Equador, ela é barrada para seguir a direção do oeste. Vamos para o esquema número 2. Aqui no esquema número 2, é o ano com o El Niño. Então, o que muda aqui? Vamos ver as mudanças aqui que ocorrem aqui no ano que tem o El Niño. Bem, o mapa é o mesmo. Vejam que os lugares são o mesmo, porque o El Niño ele se origina justamente aqui no Oceano Pacífico. Então, o mapa é o mesmo. Vamos aqui para a legenda da figura. O fenômeno El Niño ocorre, olha aqui, ocorre quando? Vamos ver. Esse sistema é modificado. Qual sistema? O primeiro. O sistema que o texto está se referindo é esse esquema aqui que nós abordamos há pouco. Então, esse sistema aqui. Quando ele é modificado. Agora, quando é que ele é modificado?
pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Então, quando esses ventos alísios enfraquecem, acontece a quebra desse sistema. Por vezes, pela inversão dos ventos de oeste para leste. Então, quando esses ventos enfraquecem, acontece uma inversão, ou seja, essas correntes marítimas, que aqui no primeiro esquema ele acontecia de leste para oeste, aqui vai ser o oposto. Vai ser de oeste, os ventos vão correr, a corrente vai correr saindo do oeste, do jeito como está a posição da seta, e indo para o leste, certo? Voltando para o texto. Isso contribui para o aquecimento das águas do Pacífico na costa oeste da América do Sul. Então, acontece o aquecimento das águas na costa oeste do Sul. É a costa oeste da América do Sul, que é justamente onde eu estou marcando. Costa é o litoral, onde é banhado aqui o Oceano Pacífico. Então, as águas começam a aquecer, porque está vindo uma corrente quente. Prosseguindo, que passam a apresentar temperaturas mais elevadas do que nos períodos dos quais o El Niño não atua. Prosseguindo aqui na página 365. Veja no mapa a seguir os efeitos climáticos globais provocados pela ocorrência do El Niño em um período de dezembro a fevereiro. Veja que o El Niño ele tem origem aqui no Oceano Pacífico, mais especificamente aqui entre a América do Sul, que é o mesmo mapa da página anterior, aqui, ó, América do Sul, com a Austrália, que está bem aqui. Então, o El Niño nasce basicamente aqui, ó, na parte sul, tá, do Oceano Pacífico. Então, ele nasce aqui, mas ele vai provocar influência em todo o mundo. Só para a gente lembrar, só para lembrar aqui está a América do Norte, Central, Sul. Do outro lado do Pacífico, nós temos o continente asiático, juntamente com a Europa, aqui o continente africano e aqui o continente da Oceania. Vamos ver a legenda. Na legenda, nós temos a influência do El Niño dividido de várias formas. De amarelo, o El Niño vai influenciar de forma seca. De laranja, o El Niño vai influenciar de uma forma quente, fazendo o lugar ficar mais quente. De vermelho, o El Niño vai tornar o lugar seco e quente. De verde, o El Niño vai influenciar ficando chuvoso. De verde claro, o El Niño vai influenciar de forma chuvosa e quente. E de lilás, chuvoso e frio. Então, vejam que ele exerce influência de várias formas, tanto do quente como no frio, chuvoso, de várias formas. Então, nós vamos ver, agindo de forma seca, aqui, predominando basicamente na Oceania, exercendo um pouco aqui na Ásia, no sul da Ásia. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma influência, deixa eu destacar aqui o Brasil, que está bem aqui nesse cantinho. Então, você vai ver que aparece uma influência aqui do seco. Basicamente, seria aqui o Nordeste, a boa parte do Nordeste, um pouquinho entrando no Norte, mas vai predominar no Nordeste. O quente vai aparecer boa parte da Ásia, onde acontece muitos desertos, Ásia também, aqui numa parte aqui da América do Norte, seria os Estados Unidos, entrando um pouquinho pelo Canadá.
aqui voltando para cá na Austrália, no Brasil também, né, boa parte aqui do Nordeste. O Nordeste aqui ele é bastante castigado, tanto pela ação de seco quanto do quente, entrando um pouquinho no Sudeste. Prosseguindo, o seco e quente, ele vem aparecer aqui no sul da Ásia, aqui no sul da África. Sim, esses dois. Prosseguindo, chuvoso vai exercer influência aqui na parte central da África, aqui no México, o sul dos Estados Unidos, e aqui na América Central, entrando um pouquinho pelo sul do Brasil. Bem, vamos passar para o texto. Como podemos notar no mapa acima, o Brasil, mesmo não sendo banhado pelo Oceano Pacífico, então o Brasil ele é banhado somente pelo Oceano Atlântico, né? Tá bem aqui, ó, Oceano Atlântico. Então ele só é banhado pelo Oceano Atlântico. Ele não é banhado pelo Oceano Pacífico, que está aqui na outra costa. Também sofre influência do El Niño. Então, apesar do Brasil estar longe aqui do Pacífico, ele recebe influência, não só o Brasil, né? Boa parte do mundo. Por exemplo, a diminuição de chuvas na região Nordeste. Então, olha as influências, diminui a quantidade de chuva. Essa região, ela sofre muito, porque ela já tem alguns aspectos do próprio lugar que não chove, umas questões natural, e recebe a influência também do El Niño. A outra influência no Brasil que vai ser o aumento de chuvas na região Sudeste. Então, é a segunda influência do El Niño no Brasil. A terceira vai ser o aumento da temperatura em parte do litoral do país, ou seja, aqui está o litoral do Brasil e boa parte que vai ser na região Nordeste vai também aumentar as temperaturas. Vamos aqui para baixo do texto. Uma das razões que também contribui para a presença de enchente são bueiros entupidos de lixo. Quer dizer, além do aumento das chuvas, o que vai provocar também essas enchentes vai ser lixos no bueiro. Aí uma orientação para toda a comunidade, para toda a sociedade, faça a sua parte. Sempre descarte o lixo corretamente e nunca jogue lixo no chão. Então, isso é muito importante, o lixo ter um destino correto. Bem, vamos ver o que diz aqui. No Brasil, especialmente na região Sudeste, a ocorrência do El Niño resulta em intensas chuvas. Na fotografia, enchente na cidade de São Paulo em 2016. Essas enchentes, em geral, ocorrem por causa do excesso de áreas pavimentadas e pelo entupimento dos bueiros. Áreas pavimentadas são os asfaltos, os concretos, né? Pisos de concreto. Então, o que acontece? Um solo, quando ele é coberto por algum material, seja por asfalto, por concreto, ele demora muito mais a absorver essa água. Então, essa água, demorando a ser absorvida, ela vai acumular e provocar enchente. Página 368. O assunto é a relação entre a natureza e a sociedade nas paisagens. Vamos ler o texto. O ser humano faz parte da natureza, sim, e sempre se relacionou diretamente com ela por meio da retirada de recursos. Então, o homem sempre se relacionou
com a natureza, com a retirada de recursos, recursos para se alimentar, recursos para sua sobrevivência, para o seu vestir, para o seu calçar. Então, nós dependemos 100% da natureza para suprir nossas necessidades e seus interesses. Ao longo do tempo, aprimorou técnicas e passou a cultivar lavouras, construir moradias, estradas, viadutos e indústria, interferindo cada vez mais na natureza. Então, o texto está colocando as várias formas de interferência que o homem faz na paisagem, que é o que? A cultivação de lavouras, a construção de moradias, construção de estradas, de viadutos e indústrias. Prosseguindo, a interação, ou seja, a relação entre a sociedade e a natureza, ocorre principalmente por meio do trabalho. Então, o homem se relaciona com a natureza através de quê? Do trabalho realizado pelo ser humano, que, por sua vez, resulta nas transformações que podemos observar nas paisagens. A construção de um túnel, por exemplo, consiste em uma série de aplicações de técnicas que são empenhadas com a finalidade de ligar um lugar a outro. Nas fotografias a seguir, podemos observar diversas formas de construções que evidenciam como as pessoas, ao longo do tempo, alteram as paisagens. Então, nós temos duas fotografias. A primeira, ruínas do monumento conhecido como Pirâmide do Sol, em Toxtlahuacan, no México. Então, aqui é uma pirâmide que foi construída há milhares de anos. Está bem feio aqui, minha linha. Foi construída há milhares de anos. Então, isso demonstra que o homem sempre modificou a paisagem. Isso sempre aconteceu. Só que você vê de uma forma diferente. Aqui é como se fosse o antigo e o atual. A segunda foto é construções modernas na cidade do México. Então, vejam que é o mesmo país. O autor preferiu colocar o mesmo país para demonstrar o quanto não é de hoje que o homem modifica a paisagem. Hoje, o que a gente percebe é que há uma velocidade maior em modificar essa paisagem, que antes acontecia de uma forma mais lenta. Vamos passar adiante, página 369. O ser humano e os recursos hídricos. Aqui nós temos uma pequena introdução do assunto. Sem água não haveria vida na Terra. Correto, não tem como nós vivermos, nem um ser vivo viver sem água. A composição do nosso corpo, por exemplo, tem cerca de 70% desse elemento. Que elemento? A água. Então, o nosso corpo tem 70% de água. Estima-se que nenhum ser humano sobreviveria se ficasse mais do que 7 dias sem se hidratar. Portanto, a água é vital para a maioria dos seres vivos. Subtema: a produção de energia elétrica. A disponibilidade elétrica, ou a disponibilidade hídrica, ou seja, a água, sempre foi um fator determinante para o desenvolvimento de diversas sociedades, pois além de ser fundamental para a manutenção da vida, a água é muito importante em diversos setores.
Vamos marcar aqui diversos setores. Setores econômicos, ou seja, a economia depende da água. Como? Aqui, como simboliza exemplo. Como, por exemplo, a agricultura. Sim, não tem como se desenvolver uma agricultura sem ter água. Uma planta, para ela crescer e produzir, ela vai precisar de água. A indústria precisa de água. A pesca também. A pecuária precisa de água. O turismo precisa também e o transporte. Então, basicamente tudo, né? Tudo depende de água, de recurso hídrico. A água também é essencial, ou seja, é importante para a geração de eletricidade, obtida por meio de usinas hidrelétricas, movidas pela força da correnteza dos rios. Então, abaixo nós temos aqui uma imagem de uma usina hidrelétrica, do qual ela utiliza a correnteza dos rios para ser transformada em energia. Vamos ver de onde é que é essa usina. A construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, ocorreu entre 1993 e 2012, quando foi inaugurada. Desde então, passou a ser considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Na fotografia, barragem da usina hidrelétrica de Três Gargantas, no rio Yangtze, em Shan, na China. Então, a China, hoje, ela é a primeira, a número 1, em ter a maior usina hidrelétrica do mundo. Isso porque a China é a segunda maior potência mundial, então ela investe pesado na indústria. Então, para se investir em indústria, ela vai ter que ter água, vai ter que ter um recurso de energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Segundo o relatório estatístico da BP, é um relatório que ocorre todo ano. Em 2016, o Brasil esteve na 3ª posição em destaque mundial na produção de energia hidrelétrica, perdendo apenas para o Canadá, que é o 2º lugar, e a China, 1º lugar. Atualmente, a China, além de ser a maior produtora mundial, também possui a maior usina hidrelétrica do mundo. Aí aqui nós temos também uma imagem de uma usina, antes da construção de uma usina hidrelétrica chinesa. A usina de Itaipu, no Brasil, era considerada a maior do mundo. Na fotografia, barragem da usina hidrelétrica Itaipu, no Rio Paraná, Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, nós tínhamos a primeira usina hidrelétrica, né? Hoje nós somos a 3ª. Aqui nós finalizamos a segunda parte do capítulo 6.